Pauta da 1029ª sessão ordinária. Bom dia, senhoras e senhores. O vereador Claudemir Correia Leite, primeiro secretário, fará a chamada regimental. Vereador Alex dos Reis. Presente. Vereador Claudemir Correia Leite, presente. Vereador Flor. Presente. Vereador Giba. Presente. Vereador Hildo Guzmão. Presente. Jair Sene. Joãozinho. Nelsinho da Periferia. Presente. João Raposo. Presente. José Maria Salsicha. Luiz Kaiser. Márcia Della Torre. Invocando a proteção de Deus, em havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Hildo para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Pega aquele lá. Não, tá lá no colo do Nelson, você não tá perto dele mais não. Livro de Isaías, capítulo 41, no versículo 10, nos diz assim a palavra do Senhor: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Peço um minuto de silêncio em respeito à vereadora Marielle Franco e à professora Gleice. Leitura das atas. Ata da 1028ª. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Mimo. Peço dispensa da leitura da ata por já ser assuntos esgotados e aí discussão com os senhores vereadores. Está em votação o pedido de dispensa. Aqueles que aprovam, permaneça conforme se encontram. Está aprovado o pedido de dispensa de leitura. Está em votação a ata. Aqueles que aprovam, permaneça conforme se encontram. Está aprovada a ata. Expediente do Legislativo. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município 1/2018, que dispõe sobre da nova redação ao artigo 37 da Lei Orgânica do Município. Autoria, vereador João Carlos Barbosa Filho e outros. A tramitação da proposta Lei Orgânica obedeceu rigorosamente os termos do artigo 286 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, tendo sido incluída na pauta por 3 sessões ordinárias para apresentação de emendas. Consta na Secretaria uma única proposta de emenda, assim visando cumprir o que determina o parágrafo 3º do artigo citado. Encaminho a proposta e a emenda às comissões para o parecer. Informa ao plenário que os projetos estão sendo apresentados como objeto de deliberação e serão encaminhados à Secretaria para as devidas providências. Tema livre. Vereador Hilton. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia, senhora presidente, demais vereadores, nobres pares, a todos os munícipes aqui presentes. Nesta manhã, nós gostaríamos de se fazer, acho que um pouco do barulho desse microfone, esse ventilador aqui, ó. Se fazer lembrado o aniversário da nossa cidade. Eu não poderia deixar de falar sobre os 53 anos da cidade de Francisco Morato. Eu já resido nela faz agora, dia 23 de abril, estou aberto a receber presentes aí dos nobres pares, 40 anos de idade.
São 40 anos de Francisco Morato. Eu nasci nessa cidade, cresci nessa cidade, sempre trabalhei nessa cidade, nunca trabalhei fora de Francisco Morato. Graças a Deus, sempre tive ótimas oportunidades de emprego, através do meu esforço, da minha capacidade, daquilo que eu tenho buscado em relação ao que eu desejo para o meu futuro e para a minha família, mas meu sustento sempre saiu dessa cidade. Então é uma cidade que não somente me acolheu como um filho, mas que também é de onde eu tiro meu sustento, onde eu tive os meus filhos, onde eu me casei, onde eu vivo, já estou casado já há 19 anos, que também completo agora também em abril. E parabenizar a nossa cidade, parabenizar todos os munícipes pelos seus 53 anos de emancipação, pelos 53 anos de história. E, da mesma forma, agradecer a todos aqueles que, durante esses 53 anos, de uma forma ou de outra, contribuíram para o crescimento dessa cidade, antigos prefeitos, vereadores que estão aqui já há muitas gestões, na pessoa do nosso vereador Alex aqui também, o prefeito, ex-prefeito Carlão, que foi o pai dele. Acredito que todos aqueles que têm algum parente, alguma pessoa, ainda mais ele como pai, né, tem um sentimento muito grande de amor, de carinho pela cidade de Francisco Morato, e esse amor, esse carinho, ele tem sido demonstrado através de trabalho, né, de cada um de nós, do esforço de cada um de nós. Acredito que cada um, quando se coloca num pleito em relação a um trabalho em prol do município, é porque ama o município, ama a cidade ao qual reside, ao qual está, e tem o desejo de que tudo isso venha se desenvolver, venha crescer, e que a cidade ela possa dar um mínimo de dignidade para os munícipes. Todos aqueles que, durante tantos e tantos dias, embarcam nesse trem aí tão apertado, como é o caso da minha esposa, que durante tantos e tantos anos sempre trabalhou em São Paulo e trabalha até hoje em São Paulo. E agradecer hoje, atualmente, aos vereadores que estão aqui, que já estiveram em outros mandatos, pelos trabalhos. Também parabenizar os outros vereadores também que por essa casa também já passaram, de igual maneira os prefeitos. Nós sabemos que talvez nem todos tenham acertado quanto cada munícipe gostaria que tivesse acertado, como da mesma forma nós também não iremos acertar na totalidade daquilo que é a expectativa gerada no coração de cada uma das pessoas, mas que cada um de nós, cada um desses vereadores que aqui estão, é um sentimento meu, que nós tenhamos o desejo de deixarmos um legado, deixarmos algo que a gente possa olhar para trás e dizer assim, não, ainda que tenha sido somente 4 anos, ou ainda que eu tenha uma sequência, mas eu posso dizer que eu agreguei, que eu consegui trazer algo, consegui ajudar em algo, consegui auxiliar em algo, porque a gente sabe que quem executa, como a palavra mesmo já diz, né, o executivo é a prefeita. E parabenizar a prefeita Renata Ceni pela garra, pela competência, na pessoa dela, o seu pai que aqui está, pela educação que deu aos seus filhos, é visível, e eu sempre falo isso para você, você deve se encher de orgulho pela filha que você tem. Parabenizar a nossa prefeita Renata Ceni pelo excelente trabalho que ela tem desenvolvido nesse primeiro ano de mandato. Ainda que muitas coisas não estejam sendo vistas por tantos munícipes, mas nós, enquanto Câmara, enquanto Legislativo, temos acompanhado em todas as agendas, em todos os planejamentos, em tudo aquilo que tem sido escrito em relação à história da nossa cidade, aquilo que está por vir para os próximos anos. E isso já tem nos causado uma alegria. Ao mesmo tempo que as pessoas, elas, por não saberem ainda o que está para acontecer, se sentem chateadas, frustradas, angustiadas, por estarem incomodadas pela demora daquilo que pode estar por vir, mas nós podemos dizer, essa Câmara pode dizer que muita coisa boa está para vir. Eu estive acompanhando uma emenda parlamentar do deputado Carlos César, que é o deputado ao qual eu represento aqui na cidade de Francisco Morato, em relação a uma van para transporte, para a saúde, e fiquei muito feliz em saber que essa van ela já foi comprada, ela já está em adaptação para ser utilizada pelo CAPES Infantil, e ao buscar as informações sobre isso, fiquei sabendo também da mudança do local do CAPES Infantil, por conseguinte, e acompanhei, fui até o local para verificar para onde que eles estavam indo. Hoje o nosso CAPES Infantil, ele fica num local totalmente inacessível para cadeirantes, para crianças, para que os pais consigam parar o carro ali naquela esquina. O espaço lá dentro é agradável, é bom, é suficiente, mas o acesso ao local não é tão bom assim. Então, quero parabenizar de antemão já aqui a prefeita Renata Ceni, por ter esse olhar diferenciado para as crianças e já está providenciando a mudança do CAPES Infantil, e agradecer ao deputado Carlos César pelo empenho e por ter enviado esse recurso para a nossa cidade, para a compra dessa van
para a saúde, que tem sido um pleito, um pedido diário de tantos munícipes aqui na nossa cidade, que muitas vezes a gente precisa de um transporte para levar alguém no hospital, para levar alguém para uma hemodiálise, pessoas em tratamento de câncer, e nós não temos tido, muitas vezes, a capacidade de atendermos o volume de pessoas que necessitam do transporte na nossa cidade. Então eu quero agradecer ao nosso deputado Carlos César, por ter enviado esse recurso para a compra dessa van, e temos certeza que esse foi somente um dos pedidos que nós, dentre tantos pedidos que nós fizemos, é um dos pedidos que ele pôde atender nesse primeiro ano, e dizer que nós iremos continuar pedindo e pediríamos mais coisas, porque a nossa Francisco Morato precisa de muito mais. E nós acreditamos que, sem o empenho do secretário, sem a competência do Marcelo Simões, do departamento de convênios, sem o empenho também da nossa prefeita Renata Sena em acolher todos os pedidos de todos os vereadores aqui que representam algum deputado, nada disso poderia estar acontecendo. Então, quero agradecer a prefeita Renata Sena também por mais isso. Outra coisa que nós temos para falar hoje também aqui, eu fiz até um resumo de tudo aquilo que a gente pode enxergar hoje, né? Nós vimos que durante tantos e tantos anos, muitos vereadores aqui fizeram indicações, eu ouvi isso desde o ano passado, né, de pontos de Wi-Fi no centro, nas praças. Eu sei que isso tem sido um pleito de muitos vereadores em busca de recursos para isso. E a nossa prefeita, ela conseguiu, através do governo do estado, trazer isso para a cidade. Francisco Morato é uma das poucas cidades que hoje tem isso já funcionando, não está funcionando na sua totalidade em todos os pontos, devido às fortes chuvas que nós tivemos da semana passada para cá, e a previsão que nós temos ainda de nos próximos 10, 15 dias, que ainda haja mais chuva ainda. Mas agradecer a Renata por ter olhado para os bairros representados aqui numa necessidade maior desses pontos. E particularmente eu, juntamente com o vereador Salsicha, que acredito também que vai estar falando sobre isso, o vereador Luiz Kaiser, agradecer a ela pelos 2 pontos no Jardim Casagrande, no Jardim Casagrande 1, no Jardim Casagrande 2, né, que é um bairro afastado, onde as pessoas ali se sentiram muito gratas, muito felizes em receberem esses pontos, que estarão chegando na próxima semana, assim que cessar a chuva, mas já está no cronograma, já faz parte do projeto, já está registrado no site da Prefeitura. Nós queremos agradecer a prefeita Renata Sena por isso também. Nós estivemos acompanhando aí, algumas pessoas viram algumas máquinas, né, uma máquina aí em funcionamento na nossa cidade, uma máquina que há muitos anos vocês não viam mais ela trabalhando, né, ela estava parada, estava socateada, não estava mais em funcionamento. Então nós temos uma necessidade extrema, tudo é necessário, né? Prioridade na cidade é saúde, é educação, mas o que mais grita aqui na nossa cidade é a questão de obras. E nós temos visto que, pela falta de mão de obra, pela deficiência de maquinários, nós não temos conseguido atender a tantos pedidos que chegam aos nossos gabinetes aqui, todos os vereadores. E com essa máquina que nós vimos que já teve agora um conserto, ela já voltou a funcionar agora, já na sua totalidade. Houve também o aluguel, agora a locação, agora através de contrato, de outras máquinas para funcionamento da nossa cidade. Acredito que com isso nossa cidade, como já foi uma palavra da própria prefeita, já em uma entrevista que eu assisti ontem, nossa cidade nos próximos meses vai virar um canteiro de obras. Assim nós esperamos que aconteça. Pelo piscinão, mais uma vez, é algo repetitivo, acredito que de muitos vereadores, mas eu saí daqui do Centro de Francisco Morato nessa semana, nesse dia de chuva, muito preocupado com a questão da chuva, porque quando nós olhamos para aquele córrego ali, o córrego já está quase enchendo, e quando a gente olha para aquele córrego enchendo, a gente fala, meu Deus, se esse córrego encher, então imagina como é que não já está o piscinão. E nós podemos acompanhar na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, uma cidade que tem tantos recursos, tem indústrias, comércios, onde movimenta o maior capital do nosso país, debaixo d'água. E nós podemos olhar para Francisco Morato e, graças à recuperação e à limpeza do piscinão, nós podemos ver que foi conseguido reter ali uma boa parte da chuva que caiu sobre Francisco Morato no início dessa semana. Então a gente não pode esquecer. Assim como as pessoas elas não esquecem daquilo que incomoda, daquilo que é ruim, a gente também não pode deixar de lembrar aquilo que foi feito e aquilo que é bom e aquilo que está funcionando efetivamente na nossa cidade. E o piscinão está funcionando efetivamente na nossa cidade. E quando nós lembramos e nós falamos de 53 anos de história de Francisco Morato, e quando eu falei para vocês em relação às nossas antigas gestões, em relação aos nossos prefeitos, lembro hoje também aqui
da nossa ex-prefeita, doutora Andréia, que foi ela que deu início a essas obras, e após a saída da doutora Andréia, não terminaram os 10% que restavam para que o nosso piscinão tivesse concluído, para que o fundo do piscinão fosse feito e que a manutenção fosse mais barata, que fosse possível o município absorver a manutenção do piscinão. Não foi feito. Acredito que as próximas 2 gestões que vieram não tocaram sequer nenhum daqueles locais, porque nós tínhamos árvores crescendo já ali durante 8 anos. Nós não tínhamos somente mato e entulho e um monte de terra, um monte de barro. Nós tínhamos árvores crescendo dentro do piscinão. E após a limpeza desse piscinão, sem ego nenhum da nossa atual prefeita, a nossa prefeita Renata Seni, ela retomou essa obra, buscou ajuda junto ao governo do estado, ao pessoal do DAEE, que deram a maior atenção, e hoje nós podemos passar por essas chuvas, por essas situações tão difíceis aí que nós vemos outros municípios sendo atingidos, mas graças a Deus, Francisco Morato não foi atingido, graças à limpeza do piscinão. Então eu quero deixar aqui as minhas palavras de parabéns a cada munícipe, a todos os vereadores, aqueles que estão reeleitos, aqueles que estão aqui em seu primeiro mandato, como é o meu caso, e a nossa atual prefeita Renata Seni e a sua equipe de secretariados. Muito obrigado. Peço a palavra, presidente. Agora está com o Mimo, está convidado para falar em tema livre. Não, gostaria só que o presidente, o primeiro secretário, registrasse a minha presença. E um bom dia a todos os presentes e nobres. Gostaria de registrar a presença do vereador João, não fiz antes porque estava ocupado a palavra. Ocupado. Ela já mandou? Convido o vereador Mimo para falar em tema livre. Bom dia a todos, Escreve aí. senhores vereadores, nobre presidente, público presente, internautas. Começo a minha fala lamentando a realização da sessão nesse horário, até porque não é o horário que a população consegue acompanhar e não é o horário para que se realize o trabalho sério que a gente vem realizando aqui para poder divulgar e também as pessoas terem acesso. Mas, enfim, a vida segue e a gente se adequa a tudo que acontece na vida. Gostaria de falar sobre um fato lamentável, que a nobre vereadora já solicitou aí um minuto de silêncio em nome da vereadora Marielle do Rio de Janeiro. A gente, às vezes, não se importa o que acontece lá do outro lado, né? Pensando que nunca pode acontecer com quem está próximo. Infelizmente, a nossa vida política, a nossa vida pessoal, quanto cidadão, ela hoje já não tem mais valores. Os valores hoje é o da força, né? E os valores das coisas impostas. Infelizmente, a vereadora foi impedida de continuar a sua vida e sobreviver no seu trabalho, que era a luta que ela tinha para os mais necessitados do Rio de Janeiro. Então aqui, meu pesar, meu lamentar a família e todos os cidadãos de bem. Gostaria de começar a minha fala sobre Francisco Morato, o aniversário da cidade, parabenizar todos aqueles que contribuíram para o desenvolvimento da cidade, desde a sua emancipação até os dias de hoje. Muitos moratenses natos, muitas moratenses estrangeiros, muitos moratenses nordestinos construíram o que hoje a gente tem chamado de Francisco Morato. Se hoje a gente tem um pedaço de chão para criar os nossos filhos, os nossos netos, se hoje a gente tem uma cidade, qual nós vereadores somos privilegiados de estarem aqui como vereador, terem os seus trabalhos e as suas funções ressarcidas com o pagamento público, nós devemos à cidade de Francisco Morato. Eu, principalmente como funcionário público, há 30 anos, devo toda a minha vida profissional à cidade de Francisco Morato. Então, só tenho a agradecer a essa cidade e a todas as pessoas que me deram a oportunidade de estar aqui hoje, no município
tão sofrido e tão necessitado. Não poderia deixar de lamentar também Francisco Morato, nesses seus 53 anos, de muitas responsabilidades. Infelizmente, nossa cidade não tem muito o que comemorar. Acabou aqui de fazer a sua fala, o vereador Wildon, agradecendo por uma construção de um piscinão que segurou a chuva. Queria aproveitar e parabenizar a doutora Andréia, prefeita da época, que lutou para que esse piscinão fosse construído. Aqui meus parabéns aos vereadores da época e também a nobre prefeito que conseguiu a construção desse piscinão. Porque realmente, vereador Hilton, se não fosse esse piscinão, Francisco Morato estaria abaixo de chuva novamente. Abaixo de água, né? O centro seria uma catástrofe. Mas também não posso deixar de dizer, vereador Hilton e novos vereadores, que quando chove, a minha preocupação é sim com a enchente. Mas muito mais é com as encostas e as pessoas que moram na área de risco. Todos nós, eu acredito, que fica preocupado quando chega um caminhão de bombeiro, entra para a cidade apitando, buzinando, fazendo seu barulho, e a gente imaginando que algum barranco da cidade escorregou e houve o lamentável. Então, nesse momento do aniversário de 53 anos da cidade, eu tenho que lamentar a todos aqueles responsáveis que ajudaram a destruir a cidade. Que só pensaram no lucro imediato, lotearam a cidade, acabaram com as encostas, acabaram com as áreas verdes, destruíram o que poderia ser uma das melhores cidades do estado de São Paulo, porque Francisco Morato era para ser uma estância climática, pelo seu clima. Para quem conhece, depois da Jardim Cascata, para quem conhece para lá onde tem as chácaras, lá sim era para ser uma estância climática, e a cidade era para ser uma cidade de recreio, uma cidade típica do interior. Nós temos todas as características para ser uma cidade típica do interior. Mas os esfomeados, aquelas pessoas que no momento souberam que lá em Brasília, em 78, estava passando-se uma lei para aprovar, proibindo os loteamentos sem infraestrutura, aqui em Francisco Morato, eles aprovaram 39 loteamentos irregulares. E hoje, senhores vereadores, público presente, aí está o grande problema de Francisco Morato. O problema de Francisco Morato não é as administrações que passaram ultimamente. É quem estava lá atrás, que autorizou esses loteamentos e as pessoas ganharem seu dinheiro e ir embora da cidade e largar o problema para nós e para os moratenses e para aquelas pessoas humildes que compraram os seus terrenos. Vou falar todas as vezes que eu tiver que falar. Essas pessoas são as grandes responsáveis por Francisco Morato não ser uma cidade que deveria ser. Não a administração da Renata Ceni, não a administração do Marcelo Schettini, do Zezinho, da Andréia, mas sim aqueles que aprovaram os loteamentos sem água, sem luz, sem esgoto, sem guia, sem asfalto, sem sarjeta, sem escadarias hidráulicas, sem escoras dos morros. Tudo isso, senhores vereadores, público presente e também internautas, está custando dos orçamentos de hoje. Só na rua, do Jardim Silvia, onde chamado Buraco do Calado, são 2 milhões, mais de 2 milhões de reais, que poderia estar sendo utilizado na saúde, poderia estar sendo utilizado na educação, poderia estar sendo usado em lazer, poderia estar usando em infraestrutura, mas está usando aonde? Para corrigir malfeitos de pessoas que fizeram loteamento sem estrutura. Então eu tenho aqui que lamentar o aniversário de 53 anos da cidade e as pessoas que moram nas encostas não terem seu sono de acordo com o que deve ter tido. Não sou um vereador que atua pontualmente nos bairros, mas os senhores são. E os senhores sabem da dificuldade que está hoje. Todas aquelas ruas que os senhores arrumaram, nessa chuva acabou. A gente tem que começar tudo de novo. A gente tem que ir lá, pedir para a prefeita, os senhores vereadores e nós, para que ela passe a máquina de novo, aonde já passou a semana passada. Porque as pessoas que saíam na terça-feira, hoje já não saem mais de casa. Os asfaltos que fizeram
na cidade, sem captação d'água, sem a estrutura que, infelizmente, na época não tinha recursos para se fazer, hoje estão se acabando. E os senhores vereadores, nós vereadores, a senhora prefeita, somos culpados de todos os problemas que assolam a cidade por 50 anos. Gostaria que a presidente registrasse também a presença do nobre vereador Luiz Kaiser. Continuando, senhores vereadores, isso é fato de se lamentar. Mas agora nós estamos aqui, o problema já existe. O que nós vamos fazer de diferente para que isso seja solucionado? A gente vai continuar virando o rosto para as áreas que continuam sendo invadidas? A gente vai continuar indo lá na prefeitura pedir para ligar água para quem invadiu o terreno ontem? A gente vai continuar incentivando as coisas erradas na cidade? A gente vai continuar incentivando as pessoas a tirarem o barranco com a casa do outro pendurada? Ou a gente vai fazer a nossa parte, que é legislar, fiscalizar, para que isso não aconteça mais? Se a gente não fizer isso, senhores vereadores, daqui 50 anos vai ter algum vereador lembrando da gente, como eu estou lembrando daqueles de 1979. Pode ter certeza. Onde já se viu uma cidade com 53 anos não ter um código de obras na cidade? Nós não temos um código de obras, senhores, aqui presente, população. Onde já se viu quantas legislaturas aqui passaram e não se debruçaram numa situação que era primordial para que se pudesse planejar uma cidade? O Código de Obras. Para quem não sabe, o Código de Obras é aquele que impede o seu vizinho de tirar o barranco e deixar a sua casa pendurada. Para quem não sabe, o Código de Obras é aquele que impede a pessoa tirar o barranco na beira da rua e deixar a sua rua pendurada. Para quem não sabe, o Código de Obras, ele legisla por toda situação que venha a se destacar na área de obras. A calçada que você passa no centro hoje, que hoje é tomada por cavalete, tem 1,5 metro, o cavalete do comerciante tem 2. E você anda no meio da rua. Numa cidade decente, já teríamos um Código de Obras. Infelizmente, as pessoas deixaram a desejar. Senhores vereadores, quero aqui então deixar meu apelo, para que a gente não vire as costas para as coisas que até hoje foram viradas. Tenho certeza que a prefeita Renata vai dar-nos respaldo para que isso não aconteça. E a gente não incentive. Vamos aqui dar continuidade ao trabalho, que é da regularização da área pública. Dar o título de posse para aqueles que já moram em área pública, para que eles possam pagar, para que eles possam contribuir. Eu tenho feito uma reunião por dia, nos bairros, nos postos de saúde, onde a gente tem atividade. E eu tenho falado do trabalho dos senhores vereadores e da senhora prefeita na questão da regularização da área pública. E a grande maioria dos frequentadores são moradores da área pública. E eles agradecem, porque eles sabem que eles vão ter um documento que ele vai dar propriedade a eles, mas também vai dar obrigação, porque não é justo aquele que comprou o seu terreno e pagou, pagar todos os impostos, enquanto quem mora em área pública também usa e não recolhe os seus impostos. Não é justo. E eles sabem, quem mora lá sabe que não é justo. Quem mora lá quer contribuir. Quem não quer contribuir são os grandes loteadores que têm áreas de 100, 200 mil metros na cidade e não pagam imposto. É aqueles que têm comércio na cidade e devem R$1 milhão para a prefeitura. É o Banco Santander que deve mais de R$1 milhão para a prefeitura. É o Banco do Brasil que deve mais de 500 mil para a prefeitura. Porque o coitadinho que tem uma casa só, ele deixa de comer, mas paga o seu imposto. Então, senhores vereadores, vem aqui sim, mais uma vez, repetir o meu discurso, que já está ficando cansativo, mas eu vou repetir quantas vezes for necessário para a gente ver a cidade melhor. Para os meus netos, para os meus filhos que são criados e vão ser criados aqui. Muito obrigado a todos. Convido o vereador Flor para falar em tema livre. Bom dia, senhora presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores internautas, a todos um bom dia. Bom, minha primeira
palavra é gratidão. Gratidão por Francisco Morato. Uma cidade no qual faz apenas 24 anos que eu moro aqui nesta cidade. Quando aqui cheguei, momentos muito difíceis, e aqui a história da minha vida se transformou. Fiquei muito feliz, então a minha palavra é gratidão para Francisco Morato, pelos seus 53 anos. E dizer mais, que um trabalho sério, ele não tem um horário certo para ser feito quando o trabalho é sério. Não importa se é às 10 horas, ou se é às 18 horas, ou às 20 horas, não importa o horário. O trabalho sério, ele é feito em qualquer horário. Pode ser 10 horas da manhã, às 18 horas, o trabalho sério será realizado com toda certeza. E digo mais, na sessão anterior, fui indagado, lá agora que terminou a sessão, por uma pessoa que veio questionar, me criticar por causa que eu votei favorável ao horário da sessão. E essa pessoa hoje era para estar aqui, não está, não sei porquê, mas apesar de estar representando um deputado a qual eu conheço, que é o Paulinho da Força, conheço o Paulinho, conheço o Medeiro, porque fui delegado do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo também, e eu, Paulinho, tanto como o Paulinho e o Medeiros, nós paramos São Paulo muitas vezes. E essa pessoa vem aqui me criticar, falar um monte, simplesmente porque nós votamos para a sessão voltar às 10 horas. Onde está o erro nisso? E muitas das vezes essas pessoas nos forçam a dar uma resposta na qual eu não quero, mas eu tenho que dar resposta para ele. Simplesmente falei o seguinte, falei, olha meu amigo, você tem todo o direito de questionar, mas o posicionamento da plenária, para você discutir, põe a cara na rua, vai ganhar voto e seja eleito, e entra aqui para discutir com a gente. Quando a casa tomou uma decisão, não é porque aqui não existe um trabalho sério, e existe sim um trabalho muito sério nesta casa. E repito, não importa o horário, se é às 10 horas ou às 18 horas, o trabalho sério está sendo realizado com toda certeza. Agradeço também aqueles que muitas e muitas pedras nos atiraram, muitas e pedras grandes. Obrigado a você que nos agrediu tacando aquelas pedras. Ela serviu para que nós construímos um alicerce que hoje você está vendo o resultado aí. Obras. Francisco Morato está se tornando um canteiro de obras e vai ser muito mais ainda. Parabenizo a senhora prefeita Renata Ceni pela indicação do secretário, no qual cada um vem se destacando em suas pastas. Nesse momento nós assistimos na televisão, em outros estados, em outras cidades, o problema da saúde. Como anda a saúde no nosso Brasil? Como anda a saúde nas cidades vizinhas por aí? E quando nós olhamos hoje para Francisco Morato, nós vemos uma cidade que tem saúde, uma cidade que, por mais que fomos criticados, são postos de saúde, sendo retomado as obras, sendo reinaugurado. Campanha da vacina amarela. Olha o exemplo que a nossa cidade deu para outras cidades. Muitas pessoas vieram de outra cidade ser vacinado aqui na nossa cidade de Francisco Morato. Muitas e muitas pessoas. Então, essa é a gratidão a qual eu devo a Francisco Morato, por hoje poder fazer parte do legislativo da cidade de Francisco Morato. Um garoto, um jovem, que mora aqui há pouco tempo, mora aqui há apenas 24 anos. E nesses 24 anos,
aprendi a cuidar dessa cidade. Aprendi a amar a família Francisco Morato, aonde eu conheci muitas famílias que, através delas, me ajudaram a chegar aonde eu estou aqui hoje. Então, parabéns, Francisco Morato. Criticar obras, buracos, todo mundo está criticando. Criticar é a coisa mais fácil, porque dentro da sua residência ou através do aparelho celular, é fácil a pessoa fazer seus discursos, fazer suas críticas, mas ela não tem a coragem, obrigado, nobre, ela não tem a coragem de chegar e vir ao nosso gabinete, colocar a indignação dela. As redes sociais é mais fácil, mas na realidade ela não está criticando. Porque, meus amigos e minhas amigas, você quer arrumar inimigo? Não precisa você agredir ninguém. Apenas faça a coisa certa. Apenas trabalha corretamente, que você vai ver como que as pessoas vão te olhar. Então, tenho visto o trabalho da nossa prefeita Renata Sene, o trabalho dos nobres vereadores, cada um na sua luta, e vem conseguindo grandes conquistas para a nossa cidade. Ainda não consegui no primeiro mandato, que é o meu primeiro ano, emendas de 3 milhões, de 4 milhões, mas eu quero agradecer aqui aos deputados que mandou a emenda de 300 mil para a saúde, o nosso amigo Celso Russumano. Quero agradecer aqui também ao nosso amigo xerife do consumidor, que está empenhado em ajudar a nossa cidade, está ajudando. Quero agradecer também ao deputado Carlos Aradini, que tem nos ajudado também, mandando 2 veículos para a nossa cidade, na saúde. Enquanto nós estamos vendo o caos na saúde em vários lugares, eu acabei de ver hoje na manhã em Minas Gerais, o sofrimento das pessoas pela saúde, e olhar a nossa cidade, dando exemplo, uma cidade que sempre foi humilhada, sempre foi lembrada pelas redes sociais, pelos canais de televisão, só com críticas e defamação. Francisco Morato está evoluindo e vai evoluir muito mais ainda. E continue tacando pedras, porque as tuas pedras irão nos ajudar a construir prédios muito mais altos ainda. Muito obrigado. Intervalo regimental. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Mimo. Gostaria de pedir dispensa do intervalo, em respeito à população presente, e também os internautas, e a gente poder dar sequência na sessão, sendo que temos alguns projetos a ser discutidos. Está em votação o pedido do vereador de dispensa do intervalo regimental. Aqueles que aprovam, permaneça conforme se encontram. Está aprovado o pedido de dispensa do intervalo regimental. Ordem do dia. Requerimento 2/2018 de urgência especial ao projeto de lei complementar 3/2018. Está em única discussão o requerimento. Não tendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneça conforme se encontram. Está aprovado o requerimento. Estão em única discussão os pareceres conjuntos das comissões de Justiça, Tributação e Assuntos Sociais aos projetos de lei complementar 3/2018. Estão em discussão. Não tendo quem queira discutir, estão em votação. Aqueles que aprovam, permaneça conforme se encontram. Está aprovado os pareceres. Está em única discussão o projeto de lei complementar 3/2018, que dispõe sobre: autoriza o chefe do Poder Executivo a criar cargos de provimento efetivo e das outras providências. Poder Executivo. Requerimento 3/2018 de urgência especial ao projeto de lei complementar 4/2018. Está em única discussão o requerimento. Não tendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneça conforme se encontram. Está aprovado o requerimento.
Estão em única discussão os pareceres conjuntos das comissões de Justiça, Tributação e Assuntos Sociais aos projetos complementar 4/2018. Estão em discussão. Não tendo quem queira discutir, estão em votação. Aqueles que aprovam, permaneça conforme se encontram. Estão aprovados os pareceres. Estão em única discussão o projeto de lei complementar 4/2018, que altera o dispositivo da Lei Complementar 144 de 2005, de 28 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público e Plano de Carreira e de Remuneração para os integrantes do quadro do Magistério Público Municipal de Francisco Morato e das outras providências correlatas. Poder Executivo. Está em discussão. Não tendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneça conforme se encontram. Quer falar? Está aprovado o projeto. Estão em única discussão os pareceres conjuntos das comissões de Justiça, Tributação, Assuntos Sociais aos projetos. Quer falar? Número 8, 2018, que dispõe sobre institui a disciplina de História e Cultura do município na grade extracurricular da Rede Municipal de Ensino de Francisco Morato. Autoria, vereador Claudemir Correia Leite. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Mimo. Gostaria de pedir apoio aos seus vereadores ao projeto, qual institui a disciplina de História e Cultura no município, para que a gente possa manter viva a memória daqueles que construíram a cidade, a história da cidade e a forma que ela vem se desenvolvendo. Estive conversando com a prefeita sobre o projeto, conversando com o pessoal da educação, e isso vai levar a educação, através de uma determinação da senhora prefeita, que seja elaborado um livro para que tenha uma base histórica da cidade, para que leve aí ao conhecimento das crianças. Aproveitando aí a lei, queria falar um pouquinho sobre o hino de Francisco Morato. A gente tem tido alguns eventos, o qual a gente executa o hino do município, e algumas pessoas se surpreendem que a gente não tem aí, que a gente tenha um hino. E dizer que existe uma lei, eu acho que precisa ser detalhado e também informado ao pessoal da educação, que esse hino seja divulgado entre as crianças do ensino fundamental. Então, quero aproveitar aqui o ensejo e fazer essa cobrança pública para que as crianças tenham, sim, a execução do hino nacional, a execução do hino municipal, porque eu acho que são com valores como esse que a gente consegue inserir na criança algumas questões que ela ainda vê. Porque a gente vê em alguns vídeos da internet e a gente acha até engraçado, né? Algumas pessoas que cantam todos os funks, todos os hip hop, todas as músicas sertanejas, mas quando pede para cantar um trecho do hino nacional, eles não sabem. E eu acho que isso colabora muito para que a gente esteja na situação que a gente está, não só de violência, mas também da questão política e moral do país. Obrigado, presidente. Gostaria de parabenizar o vereador Mimo pelo projeto, de suma importância, mesmo que a história do município seja trabalhada na disciplina de história, e assim, não deixar para ser trabalhado só na semana ou no mês de aniversário do município, ser trabalhado o ano todo, e desde o primeiro aninho até o 5º ano, né, que é da nossa rede municipal, porque às vezes é deixado assim muito para cima da hora. Então, uma semana ou 15 dias acaba só pincelando. Então, acho que as crianças devem trabalhar mais a fundo mesmo a história do município, a questão não só do hino, também do município, mas
do hino nacional, como era feito assim na nossa época, que todas as quartas-feiras, antes de iniciar as aulas, no pátio formava-se as filas e era cantado o hino nacional, o hino da bandeira e o hino agora do município, né? É muito importante, então isso aí tem que ser trabalhado não só no mês do aniversário, mas o ano letivo todo, tá? Parabéns, Mimo, pelo projeto. Só mais uma parte, vereador. Eu acho que com isso que a gente vai fazer agora, a gente está inserindo na criança do ensino fundamental um pouquinho de apreço e carinho pela cidade. Porque o que a gente viu ontem nas redes sociais, pessoas que moram em Morato, pessoas que sobrevivem da cidade, precisam da cidade, achincalhando o nome da cidade, denegrindo a imagem da cidade, 1000 defeitos na cidade. E eu até fiz uma postagem de um cartaz, né? Se você não gosta de onde você está, mova-se, né? Porque você não é uma árvore. Acho que se você não gosta de onde você está, procure algo melhor. Porque ou faça de uma outra forma, comece o seu trabalho, torne-se candidato, se eleja, seja prefeito, seja vereador, seja alguém que possa mudar a realidade. Porque simplesmente ir para a rede social e criticar sem ter quase nenhuma, senhores vereadores, e nem noção do que ele está falando. 99% das coisas que ele escreve não é verdade. E o outro 1% é besteira. Porque não posso entender que a pessoa saia da onde, não sei de onde veio, venha morar no lugar que está até hoje, tá certo? E só tenha defeito a cidade e ele está aqui até hoje. Eu não posso admitir. Eu fico bravo mesmo. Não sou moratense porque eu nasci antes da cidade, mas a minha família é moratense, meus filhos são moratenses, meus netos são moratenses, e tenho certeza que todos os que estão aqui, sentados aqui hoje, querem fazer algo mais para mudar a cidade. E vamos começar pelas nossas crianças. Vamos inserir o valor nela de ter, pelo menos saber, ela ser crítica, ela saber como foi formada a cidade, por quem foi, o que aconteceu de certo, o que aconteceu de errado, para que quando ela vá para frente do computador, pelo menos ela seja crítica, mas crítica construtiva ou uma crítica sabendo do que ela está falando. Obrigado, presidente. Projeto de Lei 9/2018, que dispõe sobre a privatização... Votação, né? Por gentileza, gostaria de pedir a palavra, excelentíssima senhora presidente. Com a palavra, vereador Kaiser. Bom dia a todos e a todas, senhora presidente, a mesa, acompanhe com os excelentes secretários, nobres pares, público presente, autoridades aí, a imprensa e os internautas. Gostaria de falar para o nobre vereador Mimo, que pode contar com o meu apoio, porque realmente nós temos que resgatar a cultura da nossa cidade. Tá? Isso é um projeto, eu acho que em conjunto com os novos parlamentares e a necessidade de ter essa cultura, né? E lembrar das pessoas que por aqui passaram e contribuíram para que nós estejamos aqui também defendendo as outras administrações e não teve a oportunidade de elaborar essa ideia sua, eu até agradeço e pode contar com o meu apoio. E gostaria de complementar, parabenizando a nossa querida cidade, né? Que temos que comemorar sim, tá? Temos que compartilhar sim, qualquer que seja a dificuldade que estamos passando, não é mérito só de Francisco Morato, o país realmente está passando por um caos terrível, né? E nós temos esse compromisso de 100% focalizar o apoio à administração, aos nobres pares, pelo trabalho que vem desempenhando em busca de recursos, qualquer que seja o seu valor, né? Perante os parlamentares, que são os deputados estaduais, federais, né? E se tiver que chegar à presidência para pedir, com certeza, é o nosso dever cível defender o nosso patrimônio que chama-se Francisco Morato. Muito obrigado. Está em votação o projeto 8/2018. Não tendo quem queira discutir. Está em votação. Não tendo quem queira discutir.
Aqueles que aprovam, permaneça conforme se encontram. Está aprovado o projeto. Projeto de Lei 9/2018. É que deu uma confusãozinha, porque nós íamos votar em bloco, mas dá tempo, não estamos atrasados, não. Projeto de Lei 9/2018, que dispõe sobre a privatização de vagas em frente aos estabelecimentos comerciais destinados exclusivamente aos clientes em atendimento. Autoria, vereador Claudemir Correia Leite. Está em votação o projeto. Não tendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneça conforme se encontram. Está aprovado o projeto 9/2018. Projeto de Lei 10/2018, que dispõe sobre obriga os estabelecimentos que comercializam medicamentos e produtos farmacêuticos a receberem e dar destino final a medicamentos vencidos e deteriorados. Autoria, vereador Claudemir Correia Leite. Está em discussão. Não tendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneça conforme se encontram. Está aprovado os pareceres. Estão em única discussão os projetos de lei 8/2018, que dispõe sobre institui a disciplina de História e Cultura no município da grade curricular da Rede Municipal de Ensino de Francisco Morato. Autoria, vereador Claudemir Correia Leite. Projeto de Lei 9/2018, que dispõe sobre a privatização de vagas em frente aos estabelecimentos comerciais destinados exclusivamente aos clientes em atendimento. Autoria, vereador Claudemir Correia Leite. Projetos de Lei 10/2018, que dispõe sobre obriga os estabelecimentos que comercializam medicamentos e produtos farmacêuticos a receberem e dar destino final a medicamentos vencidos e deteriorados. Autoria, vereador Claudemir Correia Leite. Estão em discussão. Não tendo quem queira discutir, estão em votação. Aqueles que aprovam, permaneça conforme se encontram. Estão aprovados os projetos de lei. Estão em única discussão os pareceres conjuntos da Comissão de Justiça, Tributação, Assuntos Sociais e Obras aos projetos de decreto legislativo número 1/2017 a 31/2018, é isso? A 31/2018. Estão em discussão. Não tendo quem queira discutir, estão em votação. Aqueles que aprovam, permaneça conforme se encontram. Estão aprovados os pareceres. É que houve eram 29, mas houve um erro na hora de digitar, então é do 1/2018 a 31/2018. Não tendo quem queira discutir, estão em votação. Aqueles que aprovam, permaneça conforme se encontram. Estão aprovados os pareceres. Estão em única discussão os projetos de decreto legislativo 1/2018 a 31/2018, que dispõe sobre concede título de cidadão moratense. Autoria, vereadores da Câmara Municipal de Francisco Morato. Estão em discussão. Não tendo quem queira discutir, estão em votação. Aqueles que aprovam, permaneça conforme se encontram. Estão aprovados os projetos de decreto legislativo número 1/2018 a 31/2018. Tema livre. Convido o vereador Salsicha para falar em tema livre. Explicação pessoal. Bom dia, senhores. Bom dia, casa. Bom dia, os advogados da casa. Bom dia, os funcionários da casa. Bom dia, a mesa e todos os vereadores. Primeiramente, agora é a primeira sessão às 10 horas. E eu quero falar também da sessão. Os vereadores aqui, ele tem que estar disponível 24 horas. Se colocar a sessão para as 2 horas da manhã ou para 10 horas, 8 horas, se os nobres pares quiserem, eu assino, porque nós temos que servir ao município qualquer hora que puder, porque eu estou à disposição do município há 24 horas. E quero também agradecer mérito
para a nossa rainha prefeita, que eu chamo ela de rainha, a prefeita, pelo ponto de Wi-Fi, na nossa, viu, o vereador Hildo Kais, lá vai começar ali no Casa Grande 1, Casa Grande 2, e nós vamos agradecer também, porque foi uma conquista de todos os vereadores, desde aquela época, né, vereador Joãozinho, a gente ficava pedindo, até na minha musiquinha de campanha, Wi-Fi para todas as praças de Francisco Morato. Um mérito, eu agradeço muito, e também estou lisonjeado, porque chove, porque a chuva vem quando Deus manda. E Francisco Morato está de parabéns, porque não está inundada. O vereador Hildo falou muito bem. Lá como toda São Paulo está chovendo, os munícipes de lá estão perdendo muita coisa. Eu acredito que todas as autoridades lá do município de São Paulo têm que correr para ajudar aqueles munícipes, porque eles pagam imposto, eles em prol trabalham, então as autoridades, como também a autoridade daqui, tem que correr para ajudar os munícipes. Eu agradeço a prefeita também, porque nós começamos numa fase ruim do ano passado para esse ano trabalhando. A gente não regaçou a gente não ficou parado, a gente regaçou as mangas, os vereadores 24 horas na rua, os secretários trabalhando nos seus devido especialidade, o prefeito trabalhando em prol aos munícipes. Eu acredito que uma cidade que agora tem 53 anos, né, Hildo? 53 anos, ela pode ser a minha irmã caçula, porque eu vou cuidar muito bem dela, como todos os vereadores, porque quando ela chegar a 55 anos, como a minha idade agora, eu acredito que vai ter uma prefeitura digna dos munícipes, uma estação digna dos munícipes. Eu sei que o nosso governador, nosso vice-governador também vai nos ajudar aqui, e a prefeita e todos os vereadores vamos ajudar, que daqui a pouco o vice vai se tornar governador, então ele vai nos ajudar aqui, dia 2 de abril, e eu acredito que eu vou ficar muito lisonjeado quando eu ver aquela maior estação da região, bonita, os munícipes subindo ali para embarcar em trem, subindo naquelas escadas que são concretadas, são menos perigosas como agora, e tudo pode ser tarde, pode ser cedo, mas o importante é que a gente está começando, a gente está aplaudindo a prefeita, e eu acredito, prefeita, conta comigo, senhores vereadores também. Eu também quero relatar uma vizinha minha que ontem embarcou no ônibus Casa Grande. Eu fiquei muito contente, porque ela há 10 anos lutando contra o câncer, e eu cheguei, teve fase que ela estava quase desistindo, porque a doença estava quase indo todo ao corpo, mas acredito que ela teve força, eu fiquei muito contente, por isso que ainda o meu sonho aqui é um Instituto da Mulher, um instituto que também abrange o homem do câncer, porque quando inaugurar a UPA, eu vou pedir para a rainha que colocasse uma ala para atender as mulheres, porque atendendo elas, fazendo o serviço, tratamento periodicamente de 6 meses a 1 ano, eu acredito que quando chegar lá na onde que tem a especialidade, chega com mais tratamento, com mais chance de cura. Então, eu estou aqui para também ajudar as pessoas na saúde. Falam que na saúde eu encaixo as pessoas, mas, na verdade, quem vier aqui,
que eu sei que o Sistema Único de Saúde é para todos, em qualquer lugar do Brasil. Não existe pessoas tratando moradores de Franco, tratando em... não pode se tratar em Francisco Morato, ou vice-versa, ou em qualquer cidade. Porque o munícipe, em qualquer lugar do Brasil, tem que ser tratado em qualquer lugar. Onde ele estiver, a autoridade tem que ajudar. Então, não é passar para frente, é assim, tentar ajudar as pessoas, sem tirar também aquelas pessoas também que estão no lugar, porque todos têm que ser tratados, todos, principalmente os portadores de doenças graves, porque eu levanto essa bandeira do Instituto da Mulher aqui, e eu acredito que a prefeita e vocês vereadores e vocês secretários vai levantar essa bandeira. Eu agradeço também a todos aqueles deputados estaduais, federais que mandam verba para cá. De R$1 milhões, não interessa, pelo menos estão ajudando a cidade. Eles estão olhando a cidade. Está de parabéns todos os deputados. E também eu quero agradecer a todos os munícipes que até agora estão esperando, porque eles sabem que os vereadores, a prefeita, vai fazer essa cidade muito melhor. Estão aguardando, porque as coisas estão difíceis, mas a gente agora, esse ano, já começa a fazer obras. Eu peço paciência a todos os bairros, todas as vilas, porque nós vamos chegar lá. A gente aqui está olhando para tudo, e as pessoas, a oposição, pensa que a gente está parado, mas a gente não está parado. Onde que eu vou, encontro os meus nobres pares no município de Francisco Morato. Eu agradeço por tudo, muito obrigado. Com a palavra, vereador Mimo. Novamente, bom dia. Senhor internauta, senhora presidente. Retorno a essa tribuna para fazer a explicação pessoal de alguns projetos. Fazemos alguns agradecimentos. E também quero deixar claro da minha fala quando eu disse do horário da sessão que eu lamento, sim, pela questão das pessoas que não têm acesso ao trabalho dos vereadores, viu, vereador Flor? Não que essa casa não trabalhe sério, até porque o dia que não trabalha sério eu vou embora. Eu não tenho lastro e nem alicerce dentro da política. Eu sempre fui trabalhador, sempre, até hoje eu trabalho, tenho meu emprego. Então, o dia que o trabalho não for sério, eu vou para minha casa e desisto. Gostaria de comunicar aos senhores vereadores que hoje a sessão era de quarta-feira, né? Então hoje, esse horário eu teria que estar no meu local de trabalho, mas como eu compensei essas horas na segunda-feira, hoje eu pude estar aqui. Então, como eu sou homem público, e como as pessoas, elas gostam muito mais de prejudicar do que ajudar, daqui a pouco elas vão falar assim, o que o Mimo está fazendo na sessão se era para ele estar trabalhando? Então eu estou poupando o trabalho dessas pessoas, né, que compareçam ao Departamento de Esporte e peçam o meu livro ponto e os horários trabalhados. Então, eu para ser crítico e para poder falar o que eu falo aqui, eu me alicerço de andar corretamente. Até porque quando a gente é pedra, a gente sabe que a gente passa a ser vidraça também, né? E dizer que primeiro a gente tem que dar o que a gente acha que deve dar para poder depois pedir o que a gente acha que deve pedir. Queria fazer menção a 2 projetos que foram aprovados, eu não falei na hora lá para não atrasar mais, como eu iria usar a tribuna. Agradecer aos senhores vereadores pela aprovação dos projetos, e entendo que são projetos simples, mas
projetos necessários e compartilho com os senhores a autoria do senhor, desses projetos. Aqui ninguém quer ser dono da verdade, não quer ser proprietário de nada. Tudo que é bom a gente deve sim compartilhar. E está aqui o meu compartilhamento com os senhores. Um outro projeto 10/2018 que obriga as farmácias a receberem os medicamentos vencidos e deteriorados que os munícipes têm na sua casa. Por quê? O vereador Jair, nós temos conhecimento que as pessoas jogam seringa, elas jogam remédio vencido, elas jogam várias coisas que não podem ir, né, o vereador, no aterro sanitário, e às vezes causa problema para os coletores mesmo, que estão lá. Eles se acidentam, eles vão despejar o lixo lá e ficam impedidos de depositar, parece que tem que voltar, né, Jair? Então, se as pessoas que recebem o lixo lá, então o caminhão sai daqui lotado, chega lá no aterro, se verificarem remédio, medicamentos, ampolas, seringa, alguma coisa, o caminhão tem que voltar carregado para a cidade e para poder separar. Então a gente pensou nesse projeto não só como uma economia de tempo, despesa, e também, mas da necessidade de não ter medicamento vencido em casa e as crianças correndo o risco de consumir e causar ali prejuízo à saúde deles. Então acredito que não vai ser um projeto que vai onerar as farmácias, até porque elas já têm o trabalho da coleta seletiva, né, desses lixos, então eu acredito que eu não estou criando problema para ninguém, e sim solução para um problema. Obrigado, senhores vereadores, pela aprovação desse projeto. Queria falar de outro projeto, que é a privatização das vagas em frente ao comércio. Infelizmente, com a Zona Azul ainda não funcionando, algumas pessoas que trabalham em São Paulo vêm de manhã, deixam o seu carro e causam um transtorno para os comerciantes. Eu entendo isso, né? Porque as pessoas não têm onde parar e acabam não parando no comércio, acabam dando prejuízo, e o comerciante muitas vezes coloca ali o seu cavalete para que dê privilégio aos fregueses do seu comércio. Apesar disso, eu não posso concordar, até porque cabe à prefeitura fazer a obrigação dela, que é a contratação do serviço de Zona Azul, para ter o estacionamento rotativo no centro da cidade. Toda cidade decente, toda cidade inteligente, os estacionamentos têm que ser rotativos, para que todos tenham oportunidade de ir até o comércio com o seu carro e fazer o que tem que ser feito. Porque hoje quem vem no comércio do centro da cidade, deixa o carro no São José, ou no Santo Antônio, ou na praça, ou para lá, para poder vir fazer. No dia de chuva, ninguém consegue fazer nada. Porque os carros das pessoas que vão trabalhar em São Paulo são deixados nas vagas da Zona Azul. Então, peço urgência, vereador, nesse sentido, o Departamento de Trânsito e a senhora prefeita, que ela dê uma atenção especial urgente a esse projeto aí da Zona Azul. E a questão da privatização vai impedir que os comerciantes façam isso e coloquem aí, agora está instituindo uma multa de 500 UFM na residência 1000 UFM para o comerciante que coloque cavalete na frente do seu comércio. É lógico, ninguém vai chegar multando ninguém, a gente vai orientar, nós temos tempo para a lei entrar em vigor ainda, para que a fiscalização oriente os comerciantes para que isso não aconteça. Então, gostaria de agradecer aos senhores vereadores por entender essa necessidade. Queria agradecer ao meu deputado federal, Miguel Haddad, que enviou mais R$400 mil para o município de Francisco Morato, totalizando agora quase 2 milhões de investimento na cidade de Francisco Morato. Nosso deputado Miguel Haddad, ele teve 3 mil votos aqui na cidade e está investindo 2 milhões. Eu acho que é um retorno bem justo pela votação que ele teve. Em contrapartida, nós tivemos outros que tiveram 6 mil, 5 mil e nunca apareceram. E tem outros que têm voto toda eleição aqui que não sabem nem fundificação para Francisco Morato. E tem outros que têm, né, e parece de vez em quando aí para fazer algumas estripulias em algumas situações, né? Falar mentira e falar a verdade que não é a verdade. Gostaria de também agradecer ao deputado Orlando Silva,
deputado federal, meu amigo, que nos ligou essa semana e está enviando mais 250 mil reais para asfalto. Eu tive o privilégio de indicar uma rua, né, num bairro, uma rua que está para ser asfaltada. Eu não vou falar, né, porque de repente daqui a pouco está cheio de político na cidade. Ó, pedi dinheiro aí, viu, para fazer a sua rua. Então, na hora certa, os moradores vão saber qual é a rua, né, para que a coisa não se antecipe, mas estou trazendo mais 250 mil para asfalto. Então, são 250 mil para a Rua 5 do Vassoura, que o Jair solicitou para fazer o asfalto lá, que nós trouxemos, mais 400 mil do deputado Haddad, e mais 250 mil. Então, só para pavimentação, eu trouxe 900 mil reais para a cidade. Eu acho que os senhores vereadores, nós, aqueles políticos da cidade, que ao invés de correr atrás, ficam na rede social, que vão pedir para os deputados, troque apoio. Fala, só manda dinheiro para a cidade e eu vou apoiar o senhor. Ao invés de falar mal da cidade, eu vou falar bem do senhor. O senhor mandou dinheiro para a cidade, porque só assim o senhor sabe que vai ser feito o asfalto. A cidade tem duas formas de fazer asfalto, infelizmente. Dinheiro do FUMEF, que esse ano já está comprometido. O dinheiro do FUMEF já está comprometido com a escada rolante, com a reforma do centro, a reforma das ruas do centro. Revitalização do centro, que é a rua Pedro Lessa, a Gama Cerqueira e... Não, Ulisses Guimarães João Mendes Júnior. A Ulisses Guimarães ela é de 2018, a de 2017 é na anterior. Então, só dessa forma a gente consegue fazer asfalto. E os deputados que estão saindo agora, eles já colocaram a emenda para 2018, e eles vão fazer o orçamento em setembro para 2019. Tá? Então eles fizeram de 2018, estão fazendo algumas emendas, colocando ainda recurso para 2018, e para 2019 eles vão fazer até setembro. Então nós, vereadores, os políticos, os cornetas, aqueles que não gostam da cidade, vão pedir dinheiro para a cidade para que a gente possa pelo menos fazer um pouquinho do que você deseja. Né? Porque se não for assim, nem Andréia, nem Zezinho, nem Marcelo, nem Renata, né? E nem outros que virão conseguirão dar uma solução para a cidade. Então eu quero agradecer aqui os deputados dos senhores vereadores. Não vou citar nome porque eu não sei o nome de todos, para não ser indelicado e achar que a gente está com, né, menosprezando algum. Então a gente não quer que isso aconteça. Então, queria agradecer, se você quer usar a palavra? Pode usar. Pedi uma parte, Mimo, na sua fala, até por você fazer parte disso do que eu quero falar. Em relação ao plano diretor da nossa cidade, parabenizando mais uma vez a prefeita Renata Seni pela iniciativa e parabenizando também você, vereador, por partindo da sua pessoa aqui da Câmara, de nós formarmos a comissão para acompanharmos o plano diretor, também das áreas públicas. Nós tivemos as últimas 3 audiências, que era da pasta de obras, que eram audiências que nós estávamos, era a mais esperada e a que nós tínhamos que aguardar em relação ao PDUI, que não saiu, infelizmente. A parte do governo do estado vai ter que segurar isso aí, a parte do PDUI, então isso vai atrasar bastante a questão dos planejamentos em relação ao que nós vamos colocar no plano diretor do nosso município, que tem que ser entregue agora até o final de março para o Ministério Público, pelo menos o projeto, não em si a lei aprovada, mas agradecer a você, vereador Mimo, a todos os vereadores que fizeram parte, que ajudaram a construir, né, o plano diretor da nossa cidade, em todas as secretarias, a cada secretário que veio com a sua equipe técnica aqui na Câmara, ou em outros locais que nós nos reunimos e construímos o plano diretor. Ele não está concluído ainda, vai ser entregue à Câmara Municipal e nós iremos compartilhar com todos os vereadores. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês e parabenizar a prefeita Renata Seni por colocar uma pessoa tão competente como é o Rogério Raman para estar conduzindo esses trabalhos aí, que nós não somente copiamos um plano diretor de outra cidade ou contratamos uma empresa para que viesse aqui na cidade e fizesse o plano diretor. Eu quero agradecer porque para mim foi uma oportunidade muito rica. Eu não tinha conhecimento, nunca acompanhei, como já disse, já meu primeiro mandato, e eu pude participar de tudo isso. E mais uma vez, parabéns a você, vereador.
Uma parte, vereador Mimo. Pois não. Bom dia a todos. Como o Mimo citou bem aí, o Código de Obras também já está caminhando, Mimo. E aquilo que você falou, vai descontentar muita gente, né? Você sabe disso. Então a gente vai ter esse enfrentamento aí, tá? A partir do momento que sai o Código de Obras aí, o bicho vai pegar, viu? Então já estamos também caminhando para isso. O Mimo lembrou bem, porque do jeito que está indo daqui 5 anos, o município acaba. Obrigado mesmo pela parte. Gostaria de, para dar continuidade à fala, parabenizar a senhora prefeita Renata na questão do piscinão, né? Aqui nós parabenizamos a prefeita Andréia por ter feito e a Renata agora por conseguir dar continuidade ao piscinão. Agradecer ao secretário do FOMEF, Whindersson, pela agilidade em liberar agora o recurso para a nossa escada rolante. Então a gente logo vai ter também a escada rolante na nossa estação, que já iniciou, demora um pouco, porque é uma obra complicada, delicada, mas vai sair. Então eu tenho certeza que algumas coisas vão acontecer sim. Eu queria dizer que a revista da cidade ficou muito bonita, né? Só acho que ela deixou alguns detalhes a desejar. Acho que a forma que ela foi feita, ela traz algumas informações, mas não uma informação da forma que o povo entenda, na forma simples do povo. Eu acho que faltou tato em algumas matérias aí, né, de se colocar da forma que deveria se fazer, mas é uma boa iniciativa. Só peço ao líder da prefeita e à senhora prefeita que ela entenda que além de fazer as obras, ela tem que divulgar que ela está fazendo obras, né? E os dirigentes da prefeitura, juntamente com a senhora prefeita, entender que é necessário sim, até porque vereador Jair, nobre presidente e público presente, as pessoas precisam saber do que ela tem direito, do que hoje a saúde está atuando, como que está hoje o atendimento na saúde. Para vocês terem uma noção, eu passei mal essa semana e fui até o Lacaz. Passando mal, fui socorrido, fui até o Lacaz. Chegando na portaria de emergência, me encaminharam para a triagem, verificaram meus sinais vitais e me disseram, o senhor não pode ser atendido aqui, o senhor tem que ser atendido na Santa Casa, e de lá fazer o encaminhamento. Eu poderia muito bem fazer valer o meu lado de autoridade e falar, não, eu quero ser atendido aqui, eu sou vereador da cidade. Arrumar uma confusão. Mas não, hoje é isso que tem que ser. A população tem que entender que cada coisa é no seu lugar. Eu saí de dentro do consultório, peguei meu carro e fui ser atendido na Santa Casa, onde passei por outra triagem e me disseram, o seu caso é isso, o senhor é encaminhado para tal lugar. E é isso que tem que ser, vereador Jair. Nós sempre cobramos isso. O Lacaz, ele é um hospital de referência. Ele é um hospital que não pode ficar com a porta aberta. Porque quando fica lá cuidando de uma pessoa que tem febre, tem dor de garganta, que ela poderia estar sendo cuidada, como eu pude ser cuidado lá na Santa Casa, tá certo? Fica tomando lugar de um paciente que chega lá, uma parturiente, que chega lá com risco de gravidez, gravidez de risco e que pode perder a criança. Então nós temos que estar cientes de o que podemos fazer. E aí eu falo para o senhor onde falha. A comunicação já deveria ter feito um trabalho junto com o secretário da Saúde, vereador, e foi feito um marketing disso. Tal coisa é atendida em tal lugar. Se você sentir assim, você tem que ir para tal lugar. Porque hoje, vereador Jair, a população não sabe se vai no posto de saúde, se ela vai na UBS, se ela vai no Lacaz ou se ela vai na Santa Casa. Aí ela tem dinheiro R$3,50 para pegar o ônibus. Aí ela chega lá no Lacaz, fala, não, o senhor tem que ser atendido na Santa Casa. Como que ela faz para ir lá?
A gente cansa de ver se os senhores ficar aqui na descida de pessoas passando mal descendo ali a rua. Tá certo? Ou vice-versa. Então, é aí que eu falo. A comunicação, o marketing, ele tem que ser usado de forma positiva. Os exames, eu estive reunido hoje, terça-feira, com os pacientes do posto de saúde do Primavera. Perguntei, como que está o atendimento? Tem médico? Tem médico. Os exames estão sendo realizados? Estão sendo realizados. Para minha surpresa, os exames estão sendo realizados? Estão sendo realizados. A senhora tem alguma coisa atrasada? Não, eu não tenho nada atrasado. Mas a gente sabe que não é para todo mundo que está isso. Porque tem gente que não tem essa informação e não teve esse acesso e não sabe que está dessa forma. Então, vereador, muitas vezes nós somos criticados por nossa culpa mesmo. Que a gente não faz chegar às pessoas informações. E quem tem que fazer não tem competência para fazer. Desculpe a minha crítica, mas o departamento de comunicação da prefeitura deixa muito a desejar com a própria prefeita e conosco, vereadores. Eu quero ver um dia que aquelas pessoas que estão lá sentadas, vereador, colocar lá mais que 2 linhas de nossos vereadores em algum lugar. E nós não somos inimigo, nem adversário da administração. Nós somos parte da administração. Passou aqui, um projeto, vereador, que eu fui indagado na rede social por uma professora da seguinte forma: vereador, por que os senhores não aprovaram os cargos das professoras ainda? O que está acontecendo? O que os senhores querem em troca? Eu quero só esclarecer que eu falei para ela, não tem nenhum projeto desse nível ou dessa nomenclatura que chegou na Câmara. Até porque, vereador, o projeto chegou aqui na segunda, e hoje é quinta, nós estamos aprovando. Essa Casa de Lei, ela nunca deixou um projeto da prefeita mais que uma semana sem ser aprovado. E aí, quem está lá na ponta, lá, às vezes para não ter dor de cabeça, para não ter trabalho e perder tempo de explicar, que é um projeto que demora, que é um projeto que depende de um monte de coisa, que é um projeto que depende de várias secretarias, não só da educação, mas também da Secretaria de Finanças, precisa saber quanto que vai gastar, precisa saber quantos cargos precisam, precisa ter a questão legal, a autorização do jurídico para fazer o concurso, precisa a contratação da empresa. Aí a pessoa que está sentada lá na ponta fala assim, o projeto foi lá para a Câmara dos Vereadores, nós estamos esperando votar. Aí, a turma fala, aqueles vagabundos não faz nada. Poxa vida, o que será que nós estamos fazendo aqui? Nós somos parte da administração. E todos os projetos que vier aqui da prefeita, que for para o bem da cidade, eu vou aprovar. Não votei na prefeita Renata. Ela não foi a minha candidata. Mas eu tenho obrigação de ajudá-la a fazer um bom mandato. E nós todos aqui temos. Tenho certeza que todos que estão aqui estão imbuídos disso, que eu não vi ninguém falar contra nenhum projeto. Agora, as pessoas, vereador Jair, que tem que ajudar a administração, que tem que fazer valer, não valorizam o vereador. Eu tive uma reunião, senhor Jair, lá no Parque Paulista, com as senhoras. Inclusive, a prefeita Renata e o vice-prefeito era para ir. Tiveram compromisso lá em São Paulo, não foram. A pessoa responsável, vereador Jair, pela comunicação da prefeitura, foi até o local para fazer uma foto das senhoras, virou as costas e foi embora, porque a prefeita não estava lá, porque o vice não estava lá. E a população? E eu, que estava lá? Quem sou eu? Eu estava lá falando mal da prefeita. O mínimo que essa pessoa tinha que falar por ser de confiança da prefeita, ela está lá ouvindo o que eu estava falando. No mínimo. Porque se eu resolvesse falar mal da prefeita, se eu resolvesse falar assim, a prefeita não gosta de vocês, ela não veio aqui. E se eu falasse, vereador, quem ia testemunhar?
Ela foi lá, sentou na mesa, ficou olhando e foi embora e não tirou uma foto. Eu fico indignado mesmo, eu fico. Sabe por quê? Porque a prefeita está mal assessorada por essa pessoa. E a prefeita não merece isso. Porque eu sei que todas as vezes que a gente senta na frente da prefeita, ela se emociona em falar dos problemas de Morato. Ela se emociona em falar dos problemas de Morato. Aí, quem está lá sentado ganhando seu dinheirinho 5 horas da tarde e vai embora, não se preocupa. Não está nem aí, vereador Jair. Não foi lá ouvir, não foi tirar uma foto sequer daquelas senhorinhas que estavam lá esperando a prefeita. Se ela fosse assessora da senhora prefeita, fazer jus ao salário que ela ganha, ela ia lá e ia falar, ó gente, eu estou aqui representando a prefeita. A prefeita não veio, mas eu estou aqui. Ela pediu que eu viesse falar para vocês que ela teve um compromisso. Tá? Porque a gente sabe como que é a agenda da prefeita. A prefeita de dia está com a agenda de uma coisa, tem que desmarcar porque o governador chama. Mas a pessoa que estava para ir lá, tirar foto, e estava lá para fazer o que era para fazer, não foi fazer. É a mesma pessoa, seus vereadores, que quando coloca a matéria no jornal, coloca lá, sabe o quê? O vereador esteve presente. Muitas das ações são os senhores que estão fazendo. E a prefeita está participando de algumas ações que os senhores estão fazendo, em conjunto. E ela valoriza um lado e desvaloriza o outro. Então, vereador Jair e do prefeito, aqui, só nós, vereadores e a prefeita que fomos escolhidos pela população. Só nós. O resto tem passagem gratuita. Já foi embora uma senhora aí que estava atrapalhando a cidade. Ela ficou 1 ano atrapalhando a cidade. Tem um engenheiro que chegou agora e fez em 2 meses o que ela não fez em 1 ano. Sabe o que é, vereador Jair? Sabe o que é, senhores vereadores? Aquelas reuniões que a gente fazia e cobrava para ela. Cadê o planejamento? Quanto precisa comprar de pedra? Quanto precisa comprar de massa? Quantas máquinas precisa? Ela ficou 1 ano aqui e não fez. O engenheiro que está aí, parabenizo a prefeita Renata, que teve a perspicácia de entender que precisava trocar. E assim tem que ser com todos. Não serve troca. O único que ela não vai conseguir trocar, Jair, sou eu, os senhores que estão aqui. O resto é substituível. O resto tem que fazer o que é bom para a administração, não o que é bom para ela. Então essa moça, que é responsável pelo departamento de comunicação, eu avisei que ia mandar o meu recado aqui. Eu avisei. Se não ouviram, tá certo? Da próxima vez eu vou falar de novo. Ou ela começa a tratar os senhores vereadores da forma que tem que ser tratado, como eu também tenho que ser tratado, ou eu vou vir aqui toda a sessão falar dela, como eu falei da engenheira até que ela foi embora. A cidade se livrou de um peso tão grande que a cidade vai desenvolver em 3 anos o que não desenvolveu em 50. Mas se essa moça ficasse aí, a gente ia ter mais 4 anos de atraso. Porque se ela não foi capaz de tapar o buraco do fórum, da rua do fórum, com 200 blocos e 2 sacos de cimento, ela demorou 6 meses, vereador Jair. Então, eu estou aqui, eu sou o governo Renata, carrego o nome da Renata, sei da preocupação dela, por isso que eu a defendo, sei dos planos da prefeita, por isso que eu a defendo, tá certo? Mas as pessoas que estão cercando a prefeita, que estão ao lado dela, deveriam ter a mesma preocupação que ela tem. Ela não dorme à noite, ela deixa de comer, ela não tem hora de almoço, ela vai para cima e para baixo. Tem hora que ela está trabalhando na hora do almoço, chega alguém lá, vereador, velho, cadê fulano de tal? Pede para tirar uma foto. Ah, está na hora do almoço. Meu irmão. Quantos secretários que a prefeita chama, está na hora do almoço. Só um minuto, vereador. Então é o seguinte, todos nós que somos servidores públicos, nós temos que perguntar primeiro para a prefeita, posso ir almoçar? A senhora vai precisar de mim? É isso. Sabe por quê? Porque é a prefeita que está garantindo o salário dessa pessoa aí, que não está nem aí com ela. Tá certo? Então, a minha lamentação é essa. Eu estou falando aqui, que é para ouvir, porque se fosse para eu falar no bar, no boteco, eu não falava. Não sou de falar no bar, no boteco não, e nem na orelha do vereador aqui na esquina não. Sou de falar a verdade aqui.
E tenho certeza que eu não falei nenhuma besteira, não. Se o senhor, está aberta a palavra para os senhores aqui. Se eu falei alguma besteira, se os senhores viram o nome dos senhores aqui ser elogiados ou ser vangloriados de algum serviço que o senhor trouxeram pela prefeita, não é pela prefeita, não, é por essa senhora, a palavra está aberta. Só um minuto, eu vou dar a palavra para o vereador Jair. Meu irmão, eu já entendi o recado, mas eu só não vou me expressar aqui, porque você me conhece. Tá? Então, eu entendi o recado e obrigado. Obrigado mesmo. Palavra, vereador. Pois não, vereador. Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade, todos os novos vereadores, público presente. Quero parabenizar Francisco Morato pelos seus 53 anos, numa história que nós ainda temos muito que fazer e muitos que ainda provar ainda. Pegando a sua fala, nobre vereador, são coisas que vem acontecendo que eu já vinha falando há algum tempo atrás, né? Mas infelizmente, quando nós falamos, às vezes nós somos mal interpretados, né? Aí diz que o Alex é contra, o Alex é oposição, que o Alex está torcendo contra, mas hoje as coisas vêm acontecendo mesmo, que algumas coisas não vêm realmente funcionando. Estive com realmente a prefeita, nesse ponto que você tocou, que é a própria comunicação. Algumas coisas vêm acontecendo e infelizmente essa casa de lei não vem sabendo, e muito menos o povo. Entendeu? Então fica realmente difícil a gente, amanhã depois, defender um papo governo aquilo que nós não estamos sabendo o que está acontecendo. Então a gente vem sendo cobrado, vem sendo até, assim, às vezes, crucificado, algo que a gente não está tendo algumas informações da máquina, entendeu? Então eu tive com ela, cobrei isso realmente dela, isso aí, entendeu? Eu acho que é uma Câmara com 12 vereadores, parceiro, entendeu? Que todos os projetos que chegam aqui, a Câmara vem sendo unânime, entendeu? Vem acompanhando e ainda entendendo a importância daquele projeto, entendeu? Eu acho que é uma Câmara que está sendo companheira mesmo, entendeu? O que eu quero acompanhar a sua fala, vereador. Eu acho que a fala de todos os vereadores aqui, né? Entendeu? Eu acho que falta essa realmente comunicação mesmo, entendeu? Então eu venho cobrando aqui há muitos tempos, mas às vezes você é mal interpretado por algumas pessoas dizendo que você é oposição, torcendo contra, às vezes vira a cara para nós, entendeu? Mas hoje nós estamos caminhando, passando um ano e 4 meses, eu tenho certeza, inclusive, vereador, eu já conversei com uns 4 secretários já e falei para eles. Passa algumas informações na pasta de vocês, compara o que foi feito anterior e o que foi feito hoje. Eu conversei com alguns secretários, infelizmente não tive ainda resposta, mas acompanhando a sua fala, vereador, eu acho que a prefeita realmente é uma pessoa humana, entendeu? É realmente uma própria mulher que vem do berço de Morato. Ela tem um motivo muito grande de comemorar os 53 anos de Morato, que ela é do berço, entendeu? Então a gente sente nela a vontade de os projetos dela acontecer para Francisco Morato. Mas realmente o que está faltando é isso aí. As pessoas que estão em volta ter esse mesmo sentimento que ela tem para Francisco Morato, como nós temos aqui. Entendeu? Eu acho que eu dou valor a essa fala do próprio senhor, e eu já vinha cobrando há muito tempo aqui nessa casa aqui. Infelizmente algumas pessoas me viam como, sabe, entendeu? Tá contra, tá isso, tá aquilo, mas o tempo há de dizer. Muito obrigado. Só para encerrar, eu quero deixar claro aqui que eu assumi um compromisso com a administração prefeita Renata, que eu quero que no final do mandato dela, fazendo um trabalho pela reeleição dela. Eu assumi um compromisso com ela. Não escondo de ninguém. Sempre fui administração. Eu sou Morato. Eu acho que Morato está do jeito que está porque não deram oportunidade de uma continuidade aos prefeitos por aqui passaram. Não vou aqui discutir quem é bom, quem é ruim. Estou te falando da continuidade. Então, se hoje a administração da Renata ela está
fazendo os seus projetos, correndo atrás, nós temos que trabalhar pela continuidade. E nós, vereadores, não podemos entender que a população separa prefeitura de Câmara, viu? Se todo mundo é bom, é todo mundo bom. Se a prefeita for mal, todo mundo é uma porcaria. Porque a gente está aqui para que ela não seja uma má prefeita. Então, quando eu subo aqui e aponto as falhas, vereador, eu quero que entendam que eu quero estar, no ano que findar o nosso mandato, subindo o morro e descendo o morro, pedindo voto para que a prefeita Renata continue no seu mandato. E esse compromisso que eu assumi, eu não escondo de ninguém. Eu quero que haja uma continuidade. Eu quero que Morato tenha a oportunidade de ter um prefeito por 8 anos. Porque só assim a gente vai conseguir avançar a cidade. Porque senão não existe. Demagogo é aquele que vai falar que o próximo prefeito vai entrar aqui em 4 anos e vai resolver o problema da cidade. Não vai. Se a gente não tiver uma continuidade, vereador Jair, público presente, pode falar amanhã, eu sou puxa-saco. Não, eu sou pela cidade. Porque defendi a continuidade da doutora Andréa, defendi a continuidade do prefeito Zezinho, defendi a continuidade do Marcelo e vou defender a continuidade da prefeita Renata. Eu acho que só assim a cidade vai desenvolver. Tá certo? Eu estou tendo coragem de vir aqui hoje falar isso, hein? Porque amanhã vocês podem usar. Ah, você falou isso. Não, eu não sou covarde. Eu não sou covarde. Eu só tenho uma palavra na minha vida. Se a prefeita Renata não for uma boa prefeita, quem vai tirar ela é o povo, não sou eu. Se ela for uma boa prefeita, quem vai colocar ela de novo é o prefeito, é o povo, não sou eu. Então não tenho medo de falar que não, que quero estar com a prefeita Renata e no final da administração dela, pedindo voto com tudo aquilo que a população almeja, planejado para que mais 4 anos a gente consiga fazer. É por isso, vereador, que eu estou vindo aqui falar da comunicação. Sabe por quê? Porque ninguém sabe, a não ser por essa revistinha que mandaram hoje, todas essas ações. Poxa, nós estamos apanhando 1 ano. Faz 1 ano que a gente está apanhando. Faz 1 ano que eu leio na internet, certo? Que as pessoas me chamam de vagabundo, de analfabeto, de incompetente, de ladrão. Isso vai, né, vereador? Fora as outras coisas na família da gente. E eu não sou nada disso. Agora sim, se quem tem o instrumento na mão, o recurso para fazer pelo menos o contraditório, a gente não vai mudar a opinião daqueles que são contra, vereador Jair. A gente não vai mudar a opinião daqueles que já são contra. Porque quem é contra quer desestabilizar a administração e quer que a gente seja mal para que eles ganhem. Tem aqueles assim, ó, quanto melhor, pior. Não, quanto pior, melhor. Porque ele está de olho não só na nossa cadeira, mas na cadeira da prefeita, no cargo de engenheiro, no cargo de pedreiro, no cargo de faxineiro. Porque tem faxineiro que perdeu o emprego de faxineiro e está na rede social falando mal da prefeita Renata de questão de obra. Tá certo? Tem gente mal intencionado. Agora tem gente que é desinformado, que fala o que ouviu, não o que viu. O mal do ser humano é falar o que ouviu, não o que viu. Então, se a gente contribuir, vereador Jair e seus vereadores, para que isso continue, vamos bater palma. Muitos daqui não vão estar, inclusive eu posso não estar, certo? E aí a gente vai estar ouvindo o mesmo discurso todo ano. Vamos fazer diferente, e todo mundo faz igual. Vamos fazer diferente, e todo mundo faz igual. 53 anos passou e a gente está batendo palma para o louco dançar. Obrigado a todos e boa tarde. Convido o vereador Giba para falar em explicação pessoal. Nossa, o vereador que saiu daqui é baixinho, hein? Bom dia a todos. Desde já quero agradecer a oportunidade e quero parabenizar o vereador Mimo e a prefeita pelos projetos que a gente foi aprovado hoje, né? E é o que eu falo, em cada ponto que eu passo da cidade, que
eu estou aprovando todos os projetos que vêm, tanto vem do Executivo como do Legislativo, até porque são projetos que vocês podem acompanhar tudo de benefício para a cidade. Então eu estou aqui para somar, eu fui eleito para isso, e todos os vereadores e a prefeita Renata Sene podem contar com esse vereador Giba. Aí quero agradecer a presença de todos e em especial o meu amigo Pipoca e o Chico Barbeiro por ter, devido ao horário da sessão, vocês terem conseguido estar presente. Estou muito agradecido e todo o povo presente. Como o tema é aniversário da cidade, eu quero parabenizar todos os secretários e prefeita pelo trabalho que vem sendo realizado, principalmente na limpeza. Eu mesmo tive o privilégio de, no meu bairro, o secretário mandar funcionário lá para ajudar o meu bairro em limpeza, que estava muito triste lá. E eu estou muito agradecido, eu tenho que agradecer aqui em público e internauta, porque é o meu dever aqui. Quando eu for atendido, eu agradecer, não só criticar, né? E eu quero agradecer também a cada um de vocês por ter me dado essa oportunidade de estar hoje aqui representando o povo de Morato. Acredito eu que nós temos em média uns 170 mil, né? Nós temos nessa cidade de público. E para estar aqui hoje, vocês sabem que muitos tentam e não têm a oportunidade de estar aqui fazendo, representando um povo. Então eu só tenho que agradecer a vocês nessa data tão específica, que é a nossa cidade completando 53 anos. Essa cidade me acolheu aqui desde 2 de fevereiro de 88. Então acabei de completar 32 anos. Por isso que eu fiz questão, 30 anos e uns 2 meses, me perdoe, que eu sou acolhido por essa cidade. Eu sei que é uma cidade sofrida, é sim, mas é igual o vereador Mimi falou, muita gente se reclama dessa cidade, que foi uma cidade que muitos trabalhadores, eu mesmo tive o privilégio no tempo do Real, com 2 anos de firma, de eu fazer acordo, e eu ter conseguido comprar um terreno nessa cidade. Hoje eu tenho a minha casa nessa cidade, pelas facilidades que essa cidade propôs para a gente, principalmente para mim. Então, eu não seria injusto de reclamar. Não é porque eu estou aqui, tá, pessoal? Que aqui é passageiro. Aqui é 4 anos. Se a gente conseguir desenvolver um trabalho, o povo decide deixar a gente aqui mais representado mais uns dias, mas quem manda são vocês, não é nós. Por voto só de cada um da gente aqui votar na gente, ninguém é eleito aqui. Quem manda são vocês. Então, é por isso que eu acredito que todos nobres aqui, o vereador Mimo deixou uma coisa bem clara aí, que nós nunca reelegemos um prefeito. Eu mesmo devo ter alcançado de 88 para cá uns 6 prefeitos que passou por essa cidade. Eu não conhecia a reeleição de nenhum. E sim o Zezinho, que assumiu 2 anos, mas não foi uma reeleição de 8 anos. Então eu acredito muito na reeleição. Eu acredito muito. Porque uma mudança de gestores, de pessoas eleitas, eu acredito que a cidade perde muito. Porque começa tudo de novo, reinicia tudo de novo. Então fiz questão, presidente, de pegar essa palavra. Pela primeira vez que eu soube aqui, vocês me desculpem, mas é só em termos de agradecimento, tá? Por vocês terem me dado essa oportunidade de eu estar nessa casa aí. Muito obrigado e um bom dia a todos. Lembrando aos senhores vereadores que na próxima quarta-feira, dia 28, será realizada aqui na Câmara Municipal a sessão solene em comemoração ao aniversário da cidade, onde vamos homenagear
as pessoas com o título de cidadão mouratense. 19 horas, aqui na Câmara Municipal. E não havendo mais nada a tratar, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.